Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui para fazer a nossa leitura bíblica diária. Estamos nesse desafio de ler a Bíblia inteira, capa a capa. E hoje é o nosso dia 49. Vamos ler números 19, 20 e 21. Amém? Então, compartilha aí esse vídeo com aquele seu amigo que fala que é crente, mas não lê a Bíblia. Importante que ele esteja lendo, lembra ele disso. E se você puder, depois da leitura, também deixar um comentário ou curtir, isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo é relevante e ajuda a gente a espalhar a palavra de Deus aí pela internet. Amém? Então vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia que se renovam nas nossas vidas a cada manhã. Que o Senhor esteja nos abençoando agora na leitura desta palavra. Fala conosco, nos dê discernimento, entendimento, maturidade e sabedoria a partir dos textos que vamos ler, Pai. Muito obrigado por tudo. O Senhor é bem-vindo neste momento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E lá vamos nós. Assim diz a palavra do Senhor. Números 19. E o Senhor disse ainda mais a Moisés e a Arão: Esta é uma outra lei que o Senhor ordenou. Diga ao povo de Israel para trazer uma novilha vermelha, sem defeitos e sem mancha, sobre a qual nunca foi colocada uma canga. O povo deve entregar a novilha ao sacerdote Eleazar, que a levará para fora do acampamento, e ela será morta ali diante dele. Então o sacerdote Eleazar molhará o dedo com o sangue e borrifará 7 vezes na direção do tabernáculo. Em seguida, a novilha será queimada diante dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote deverá apanhar um pedaço de madeira de cedro, hisopo e lã tingida de vermelho e lançar tudo no meio do fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará as roupas e tomará banho, voltando em seguida ao acampamento, mas estará impuro até o final da tarde. E aquele que queimou a novilha lavará suas roupas e tomará banho, e também estará impuro até o fim da tarde. Então um homem cerimonialmente puro apanhará as cinzas da novilha e as colocará fora do acampamento no lugar puro. As cinzas serão guardadas pelo povo de Israel para o preparo de uma água purificadora, que serve como oferta pelo pecado. Aquele que pegou as cinzas da novilha também lavará suas roupas e permanecerá impuro até o fim da tarde. Essa lei valerá para sempre, tanto para os israelitas como para os passageiros, para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Quem tocar em pessoa morta ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se, lavando-se com água purificadora no 3º e no 7º dia. Mas, se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Aquele que tocar em uma pessoa morta e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Por isso, essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi borrifada sobre ela, e a sua impureza permanece sobre ela. A lei é esta: quando alguém morrer em alguma tenda, toda pessoa que entrar ou estiver na tenda ficará impura por 7 dias, e todo vaso que não estiver bem fechado ou destampado ficará impuro. Toda pessoa que for ao campo e tocar em alguém que foi morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou nos ossos de uma pessoa, ou em algum túmulo, ficará cerimonialmente impuro durante 7 dias. Para essa pessoa se purificar, deve apanhar a cinza da oferta queimada pelo pecado, colocá-la num vaso e depois colocar água limpa nesse vaso. Então um homem cerimonialmente puro pegará o hisopo e o colocará na água e borrifará essa água sobre aquela tenda, sobre todos os utensílios da tenda e sobre todas as pessoas que estiverem dentro da tenda.
borrifará também essa água sobre qualquer pessoa que estiver tocado no osso humano, ou em alguém que tenha sido morto, ou em alguém que tenha sofrido morte natural ou num túmulo. A pessoa que está cerimonialmente pura borrifará o cerimonialmente impuro no 3º e no 7º dia. E a pessoa que estava impura lavará suas roupas, tomará banho e ficará pura no final da tarde. Mas, se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado do povo de Israel, porque contaminou o tabernáculo do Senhor. Ele continua impuro, porque não borrifaram a água purificadora nele. Esta é uma lei perpétua. Quem borrifar a água purificadora também deverá lavar as suas roupas, e quem encostar na água purificadora ficará impuro até o final da tarde. E tudo o que o impuro tocar se tornará impuro até o final da tarde. Capítulo 20. O povo de Israel chegou ao deserto de Zin no 1º mês e acampou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido com os nossos irmãos que morreram perante o Senhor. Por que vocês trouxeram o povo do Senhor para este deserto, para que nós e nossos animais morrêssemos aqui? Por que nos tiraram do Egito, para nos trazer a este lugar terrível, que não produz cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs e nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram de diante do povo, foram para a entrada do tabernáculo e se prostraram com o rosto no chão. E a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara de Arão, reúna todo o povo e fale a rocha diante de todo o povo, para que dela saia água. Fale a rocha, para que dela saia água. A água que você tirar será o suficiente para todo o povo e para os seus animais. Então Moisés fez conforme a ordem do Senhor. Ele apanhou uma vara que estava diante do Senhor. Então Moisés e Arão reuniram o povo na frente da rocha e Moisés disse: prestem atenção, rebeldes. Será que vamos ter que tirar água dessa rocha para vocês? Então Moisés ergueu a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água, e o povo e os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel, vocês não vão levar os filhos de Israel para a terra que prometi dar a eles. O nome desse lugar chamou-se Meribá, porque o povo de Israel rebelou-se contra o Senhor e ele mostrou ao povo que é santo. Moisés enviou mensageiros de Cádiz ao rei de Edom, dizendo: somos descendentes do seu irmão Israel. Você conhece as dificuldades pelas quais passamos. Os nossos pais foram até o Egito e ali moramos durante muito tempo. Então os egípcios maltrataram a nós e aos nossos pais, mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora, em Cádiz, estamos, cidade na fronteira de seu país. Nós queremos autorização para passar pela sua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água dos poços. Andaremos apenas pela estrada principal, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, até chegarmos ao outro lado da fronteira. Celularzinho. Mas Edom respondeu: não deixarei vocês passarem pelo meu país. Se tentarem, irei ao encontro com a espada. E os mensageiros disseram ao rei: andaremos apenas pela estrada principal. Se nós e nossos rebanhos bebermos da água de vocês, pagaremos o preço dela. Nós só queremos passar pelo país. Mas Edom insistiu: não deixarei vocês passarem. E o rei convocou seu exército, que era grande e forte, para não deixar o povo de Israel cruzar a fronteira.
Como Edom não deixou Israel passar pelo país, Israel se desviou dele. Todo o povo de Israel partiu de Cádiz e foi para o monte Hor. Naquele monte, que também fica na fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão morrerá e será reunido aos seus antepassados. Ele não entrará na terra que prometi dar aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra as minhas instruções no caso da água de Meribá. Leve Arão, junto com seu filho Eleazar, até o alto do monte Hor. Então tire as vestes sacerdotais de Arão, coloque em seu filho Eleazar, pois Arão vai morrer ali e será reunido aos seus antepassados. Moisés agiu de acordo com a vontade do Senhor. Todo o povo viu os três subindo ao monte Hor. Então Moisés tirou as vestes sacerdotais que Arão vestia e as colocou em Eleazar, filho de Arão. E Arão morreu ali no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando o povo soube da morte de Arão, toda a nação de Israel chorou pela morte de Arão por 30 dias. Capítulo 21. Quando o rei cananeu de Arade, que morava no Neguebe, ouviu que o povo de Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra Israel e capturou alguns israelitas. Então Israel fez este voto: se o Senhor permitir que derrotemos esse povo, destruiremos todas as suas cidades. E o Senhor ouviu essa promessa e permitiu a derrota dos cananeus. O povo de Israel destruiu totalmente o povo e suas cidades, e deram o nome de Hormá a este lugar. E o povo partiu do monte de Hor, pela estrada do Mar Vermelho, dando a volta pelo país de Edom. Mas os israelitas perderam a paciência no meio do caminho, se queixaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrer neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nós detestamos essa comida horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo, e muitas pessoas de Israel morreram. O povo falou com Moisés e disse: Nós pecamos porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo para tirar as serpentes do meio do povo. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor respondeu a Moisés: Faça uma serpente de bronze e a coloque no alto de um poste. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para a serpente do alto do poste, escapará com vida. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente e olhavam para a serpente de bronze permaneciam vivas. Os israelitas partiram então para Obote, onde acamparam. Depois viajaram e acamparam em Ije-Abarim. Este lugar fica no deserto, perto da fronteira oriental de Moabe. Dali partiram e foram acampar no vale de Zered. Depois se mudaram para outra margem do rio Arnon, que fica no deserto, perto da fronteira do território dos amorreus. O rio Arnon serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. E por isso o livro das guerras do Senhor fala sobre isso quando diz que o vale do rio Arnon e a cidade de Vaeb, na região de Surfá, e os vales ficam entre os amorreus e o povo de Moabe. De lá, Israel viajou para Ber, o poço sobre o qual o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo e eu lhe darei água. Então o povo de Israel cantou essa canção: Comece a dar água, ó poço, cantemos a respeito dele. Este é o poço que os líderes cavaram e o mais importante do povo abriram, com os seus bastões de comando e com seus cajados. Então saíram do deserto e foram para Mataná, de Mataná para Naliel, de Naliel para Bamote. Saíram então de Bamote para o vale que fica nas terras de Moabe, de onde se pode ver o deserto e o monte Pisga ao longe, em frente ao deserto. E Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para dizer a ele: Pedimos autorização para passar pelo seu país.
Não andaremos pelas suas plantações e vinhas, nem beberemos da água dos seus poços. Andaremos apenas pela estrada principal até atravessar o seu país. Mas Seom não deixou Israel atravessar o país e colocou o seu exército para lutar contra Israel. Vieram até o deserto e lutaram contra Israel em Jazar. E Israel derrotou os amorreus e tomou a terra, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, fronteira dos amonitas, que era bem fortificada. Israel tomou a cidade dos amorreus e morou nelas, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado toda a sua terra até o rio Arnon. E é por isso que os poetas antigos fazem referências ao rei Seom. Venham até Esbom, que seja edificada e seja construída a cidade de Seom, porque saiu fogo de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu a cidade de Ar em Moabe e os senhores nos altos do vale de Arnon. Ai de vocês, Moabe, você está perdido, povos de Camus. Seus filhos fugiram e suas filhas foram levadas cativas de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá Medebá. Israel morou na terra dos amorreus. Então Moisés mandou espionar Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor de Jazar e expulsaram os amorreus que moravam ali. Então voltaram e foram para a estrada que leva para a cidade de Bazã. Mas Og, rei de Bazã, convocou seu exército para lutar contra Israel, e foram lutar em Ederei. E o Senhor disse a Moisés: não tenha medo, porque eu o entrego a você, juntamente com todo o seu povo e a sua terra. Você fará com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. Então Israel derrotou, bem como seus filhos e o seu povo. Ninguém escapou com vida, e tomaram posse dessa terra. Amém. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Deus permitindo, amanhã estaremos de volta para poder continuar a leitura da palavra de Deus até o fim, se Deus quiser. Te vejo amanhã, te vejo na próxima leitura. Um abraço.